Bom, bem-vindos ao Medcast. Esse é nosso primeiro episódio aqui e hoje a gente trouxe três, na verdade, especialistas para falarem sobre o Setembro Amarelo. Do meu lado esquerdo aqui a gente tem a Adriane Garcia, a Silvia Gadelha, eu sempre... Gadelha. É difícil mesmo. E aqui temos a Aline Rodrigues. Sejam bem-vindas. Obrigada. Adriane, pode se apresentar? Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro capítulo. Eu que agradeço. Eu sou a Adriane, sou psicóloga, neuropsicóloga, acompanho famílias, casais, pessoas também individual, né? De forma individual em terapia, em avaliações. E hoje eu vejo que a proposta maior sobre o Setembro Amarelo deve ser mais sobre prevenção mesmo, sobre vida, né? Sobre aquilo que a gente está focado hoje em dia em ajudar as pessoas a desenvolverem de forma global. Correto. Obrigado. Silvia, pode se Meu apresentar. nome é Silvia, eu sou psicóloga, sou especialista em criança e adolescente e autismo infantil, né? Então, assim, eu tenho uma demanda muito grande de adolescente e pré-adolescente nessa questão dessa angústia, né? Não sabe lidar com as emoções, né? O meu foco é mais criança e adolescente, principalmente autismo. Principalmente o autismo, né? Correto. E a Aline, seja bem-vinda também. Obrigada. Pode se apresentar, fica à vontade. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, atuo pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu atendo principalmente adolescentes e adultos, com um foco um pouco maior em adultos, principalmente casos de ansiedade, depressão. Então, essa questão do Setembro Amarelo, assim, é extremamente importante, porque eu lido com isso diariamente, assim, casos depressivos, suicídio. E pelo incrível que pareça, eu vim hoje para o podcast aqui pensando que essa semana, assim, foi uma semana um pouco atípica no consultório, atendi muitos casos de emergências. Então, assim, a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Precisa sim, com certeza. Obrigado. Bom, a gente já vai começar com uma primeira pergunta aqui para doutora Adriane. Doutora Adriane, deixa eu te perguntar o seguinte. Qual que é a primeira abordagem, né, do especialista, né, assim, não no Setembro Amarelo, mas em si, assim, de forma geral? A gente queria saber um pouco mais de como é a abordagem do psicólogo, depois o psiquiatra. A gente queria entender um pouco mais de como é os passos, né, como são esses passos, e a importância de cada um. Claro. Acho que é importante a gente falar que quando o paciente chega, né, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita, avaliar tudo que está acontecendo com ele, né? Eu costumo identificar, né, alguns sintomas e já colocar o meu paciente para fazer uma triagem, para fazer uns testes, para a gente avaliar se realmente ele está deprimido, se ele está ansioso, né? A gente está tendo um índice muito grande, como a Aline falou, de pessoas que estão deprimidas, de pessoas que estão ansiosas. Acho que a pandemia também colaborou com isso, né? Esses 2 anos, muita gente se enclausurou, né? E a gente precisa do outro para viver. É muito gostoso relacionar, né? Então, os primeiros momentos, né, com essa pessoa é ajudando ela a se colocar, a se posicionar, a mostrar para nós o que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela, quais são os sintomas, para que a gente possa ajudá-la de fato com tudo aquilo que ela está sentindo. Porque quem vem para o consultório geralmente vem, né, com uma queixa, geralmente vem com uma dor, com uma sensação negativa, com algo que está muito ruim. Né? E é isso que a gente precisa identificar, muito bem identificado. Né? Sim, correto. E até puxando um pouco mais desse assunto, eu queria saber um pouco da Silvia, né, que atende um público um pouco diferente, que é um público mais infantil, né, a questão do TEA, do TDAH também. Como é esse tipo de abordagem para esse público em específico? Então, a dificuldade maior
a questão dos pais, né? Essa consciência e esse acompanhamento, né? Então, assim, tem toda uma rede de apoio que primeiro eu preparo os pais para depois eu receber a criança, né? Então, assim, a criança com TEA, ela não vem só com TEA, ela vem com outras comorbidades, né? Geralmente ela vem com TOD, TDAH, enfim, né? Então, assim, receber essa criança, fazer toda essa rede de apoio é muito difícil quando a mãe não aceita um diagnóstico, né? Então, às vezes, a mãe fica a vida inteira de luto e sofrendo, né? O meu filho é isso porque ele tem um diagnóstico X e não corre atrás, não busca, né? Então, assim, a minha dificuldade não com as crianças, com a demanda, com a intervenção, mas sim com os pais que têm essa dificuldade de aceitação e, assim, o meu filho é super, mega protegido. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança. Isso é um dos casos que eu fico assim, pensando. E a criança vai crescer. Eu sempre falo, pai, a criança vai crescer, vai namorar, vai ter família. E quando você não estiver aqui, como que a gente vai fazer? Né? Então, assim, a minha responsabilidade é preparar essa criança, essa criança que vai virar um adolescente, um adulto, para o mundo. Certo, correto. E eu recebo exatamente, assim, adolescentes, né, jovens, assim, no consultório. E uma coisa que eu vejo exatamente assim, que atrapalha muito é essa questão da superproteção, que eu acho que, assim, acho que com a pandemia acabou piorando, com o isolamento em casa e os pais super protegendo excessivamente. Então, eu vejo o quanto isso atrapalha, assim, nos problemas, né, porque... Essa superproteção, no caso, é um preconceito por parte dos pais também? É falta de aceitação, né? É difícil aceitar um diagnóstico. Não tira a razão dele, é difícil. Só que, assim, essa superproteção, ela atrapalha a criança em todos os sentidos, né? Eu tenho criança de 2 anos, que o paizinho chega em mim e fala assim, nossa, hoje ele não quis vir para terapia. O que eu faço, doutor? Eu falei, uma criança de 2 anos, mandei em você, pensa, né? Porque eu não posso falar. Então, assim, é difícil porque, assim, a criança... ela não é porque ela tem TEA, ela é uma criança normal, com típica ou atípica, é uma criança normal, ela precisa de limite, né? Ela precisa de regras, né? E os pais da criança com TEA não colocam esse limite. Então, assim, a dificuldade maior que eu encontro hoje, não com as crianças, mas com os pais, com essa falta de, nossa, meu filho tem TEA, então, assim, ele é super protegido, né? Eu não consigo colocar regras, não consigo colocar limites, e eles mandam na casa. Isso é difícil, né? Então, assim, eu vivo isso, assim, 10 atendimentos por dia. 10 atendimentos. Eu fico muito, muito pensativa. Entendi. Né? A questão do enfrentamento. Do enfrentamento. Assim, eu já vi pais que ficam deprimidos, né? Porque eles estão nesse processo, né? De não aceitação. Eles começam a buscar, eles começam a dizer, não, isso não está acontecendo comigo. Já foi parar no meu consultório pais que me diziam assim, não, a psicóloga falou para mim que meu filho tem isso. Olha esse laudo aqui. Eu digo, é isso mesmo. Mas não é possível, né? Então, isso também é desestruturante. Isso também é muito complicado de aceitar, né? Porque mexe numa sensação, né? E como a gente está falando do Setembro Amarelo, uma das coisas que acontece muito com a pessoa nesse momento é a desesperança. Olhar para o futuro e achar que o filho dele não vai ter o mesmo futuro que as outras pessoas. Mas tem, gente. Mas tem. Então, assim, é um rótulo da cabeça dos pais, porque tem. Então, assim, eu atendo criança com altas habilidades, criança super inteligente, sabe? Criança de 2 anos que fala assim, tia, vamos fazer isso que eu não dou conta de fazer. Então, assim, existe a criança que tem muitas limitações, sim. Só que tem a criança que ela tem altas habilidades. Com altas habilidades ou sem altas habilidades, é uma pessoa normal, gente. Com um diagnóstico ou sem diagnóstico, uma pessoa, é um ser humano que tem emoções, né, que chora, que ri, né, e a gente tem que entender que é um ser humano, que não pode ser super protegido. Acho que quem está em casa tem que lembrar que o adoecimento mental ou as questões que nós temos, né, do famoso diferente, não é exatamente diferente, né, ele vai aprender a lidar com a vida de forma diferente, é isso que vai acontecer. E com todos nós aceitarmos esse processo, né, de que seja isso, de que seja qualquer outra coisa, é difícil. Porque o esperado, né, aquela questão social de que não todos devemos ser assim, não o padrão, né? realidade. Mas sabe o que eu percebo? Pais com criança atípica e não atípica,
eles não são preparados para ser pais. Então, assim, eu tenho um filho, eu me anulo de tudo. Não é isso, gente. Eu sou mãe, eu amo ser mãe. Só que, assim, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha particularidade, a minha individualidade. Então, assim, só porque eu tenho um filho, eu vou me anular pro mundo. Então, assim, a juventude de hoje, a partir do momento que tem um filho, se anula de tudo. E ser mãe não é isso. Isso é porque a gente tá falando só mais de um público infantil, né? E, assim, agora partindo para uma promissa mais jovem, assim, qual que é as dificuldades que vocês enfrentam na hora de tentar conseguir atingir esse público? Que muitas das vezes, né, quando a gente é adolescente, a gente acha que isso é uma bobeira, né? Sim. A gente pensa que, não, vamos supor, eu tô triste porque, por conta de uma situação, mas amanhã é o melhor. Não é dessa forma. Gabriel, mas sabe o que acontece? Isso tudo vem de uma estrutura emocional desde pequena, né? Então, assim, as crianças de hoje em dia não têm a questão de regras e limites, eles não têm limitações, né? Então, assim, faz tudo. Então, assim, você não amadurece emocionalmente. Quando eu tenho regras e limites, emocionalmente eu cresço, eu amadureço. Então, assim, é aquele ditado, eu preciso sofrer para amadurecer. É legal a gente ser frustrado para amadurecer. Né? Então, assim, o adolescente, a criança que não é frustrado, porque as nossas crianças não são frustradas mais. Né? Ela não cresce, ela não amadurece. Então, assim, ela não sabe lidar com essas emoções. Aí entra numa relação super abusiva, né? Então, assim, não dá certo em qualquer emprego, faz 2, 3 faculdades, né? Então, assim, eu penso, eu como especialista, a gente tem que criar os nossos filhos com mais estrutura emocional. Regras, limite, pode, não pode. Não quero saber, não é não. Preparado para lidar com o não, com as frustrações da vida, né? Senão Exatamente. daqui, qualquer hora, faz qualquer coisa. Eu acho que lidar com as frustrações é um dos maiores problemas das pessoas hoje, assim, dos adultos, desses jovens adultos, adolescentes. É verdade. Entendi. E não é só isso, a gente tem que pensar assim, esse jovem chega lá no consultório, né, depois, e ele diz pra gente assim, ele já terminou um relacionamento, ou ele teve uma frustração com um colega, e aquilo acaba com o mundo dele. É como se ele não conseguisse mais. Não consigo mais ter mais amigos, eu não consigo mais entrar em outro relacionamento. Então a gente fica avaliando a questão da resiliência, né? Sim. Se ele consegue levar um tombo e cair. Cadê a maturidade? Exatamente. E aí entra muito nessa questão que eu vejo que os jovens estão adoecendo, né? Que eles estão se deprimindo, que eles estão ficando mais ansiosos. A gente tem um mundo muito fácil, né? muito fácil, Fácil. né? Não Eles só são- fácil, acho que Eles são vulneráveis, né? é muita informação também, né? sim. Então fica muito vulnerável, fica numa condição. E se a gente for pensar, né, na questão social, né, na cobrança social, né, ela é importante, mas a gente também tem que ensinar os nossos pais a compreenderem que eles precisam ter uma escuta empática. Eles precisam ouvir, que eles precisam compreender. Aquele jovem está dando um sinal, aquele jovem está dizendo para mim que ele não está bem. Uma pergunta, você falando de sinal, né? Quais são os sinais, assim, para se identificar, né? Para você falar assim, é melhor eu ficar um pouco mais atento, né? Não só com os filhos, mas também com parentes, e até amigos mesmo. O que vocês me dizem? A gente tem vários sinais. Dependendo da idade. Eu vou falar de alguns e eu acredito que minhas colegas vão complementar, porque a gente tem muitos, né? Sim. Mas um desses sinais que eu vejo muito nos jovens que vêm hoje em dia, né, é essa questão da desesperança, né, de olhar para frente e não ver nada e achar que acabou por conta de alguma coisa que aconteceu, né? Tem um livro do Beck, inclusive, para trabalhar, né, com pessoas que vêm com esse risco de suicídio. E ele fala que essa prevalência dessa variável psicológica é muito alta, né? Principalmente entre adolescentes. Eles não conseguem, né? De repente, enxergar o futuro. Sim. Não precisa nem ser o futuro, né? É um pouquinho ali mais para frente, né? E eles começam a entrar no sentimento negativo, né? No espiral das sensações negativas e começa a viver isso o tempo inteiro. Né? E quando isso acontece, ele começa a achar que a vida
tá ligada somente àquela condição, né? Então, tudo é ruim, ninguém, ao invés de dizer, não, fulano não me compreendeu, ele diz, ninguém me entende mais. Ele Generaliza, né? ele começa a ter o que a gente chama de distorção cognitiva. Né? Exatamente. Ele distorce aquilo na mente dele, ele generaliza, ele começa a dizer, ninguém se importa comigo, minha vida acabou, ninguém mais vai querer ser meu amigo, né? Exatamente. Eu tenho uma adolescente lá que ela fala assim, nossa, eu passei uma vergonha no Twitter e foi a verdade, minha vida acabou. né? Minha vida acabou. Né? E foi verdade que aconteceu uma série de coisas com ela na escola, né? E ela chegou, realmente, ela ficou extremamente deprimida, ansiosa, querendo trocar de escola, obviamente, né? Ela chegou a trocar de turma, né? Porque, assim, o bullying ficou muito alto para essa jovem, realmente, ela estava enfrentando algo muito difícil, mas ela trocou de turma, né? E a gente fez um trabalho com ela em relação a isso, essas distorções cognitivas. Ah, ninguém gosta de mim. Nossa, todo mundo me odeia. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui fazer aquilo? Mas a verdade é que as pessoas não estão odiando ela. Sim. Aquelas pessoas não gostaram disso, dessa atitude. Né? Mas as outras pessoas tiveram pessoas que apoiaram ela. É isso aí, tem que falar a verdade mesmo. Sim. Né? Mas Pode falar? essa distorção cognitiva, ela é engraçada porque o adolescente, ele tem a parte hormonal também, né? Que a gente tem que entender que eles não sabem lidar com essa questão hormonal que tem essa oscilação de humor, né? Muita alegria, muita tristeza, é tudo muito pro adolescente, né? Tem a parte corporal também, que é uma transformação, né? Que não, o braço é maior do que a perna, não anda direito. Então, assim, se não tiver uma rede, um apoio dentro de casa, realmente fica muito pesado pro adolescente, né? E tem os coleguinhas também que não é fácil da escola, né? Porque, assim, tudo vai na onda, né? Igual eles falam. Então, assim, essa rede de apoio dos pais faz toda a diferença. Sim. E aí tem um outro sinal, né? Que o Gabriel perguntou dos sinais, que é o isolamento. E acaba que muitas vezes os pais não dão atenção para isso. Ah, meu filho quer ficar ali o dia inteiro no quarto, não sei o que tá acontecendo com esse menino. E o isolamento também é um sinal de alerta, assim. Por que tá tão isolado? O que tá fazendo também para estar tão isolado, assim? O que tá acontecendo? Então, os pais têm que se questionar, né? Quando observar essa situação de isolamento. E aí você falou sobre a questão hormonal, e aí entra um outro ponto, né? Que, assim, o adolescente, ele ainda tá em formação. Uhum. Inclusive, assim, o córtex pré-frontal, que é uma região que fica atrás da testa, né? É a última a amadurecer no ser humano. Então, assim, com 25 anos que a pessoa amadurece o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a região responsável por a gente ter atitudes racionais. E o jovem, o adolescente, não tem essa região bem desenvolvida, né? Então, já é difícil para ele ter que lidar com isso, é difícil tomar decisões de forma racional, né? Então, o adolescente age muito por impulso, né? Faz coisas sem pensar. E tudo isso também, né? Afeta muito. Tem a questão da irritabilidade, né? A apatia, indiferença, tanto faz como tanto fez. Adolescente adora isso, né? Tanto faz como tanto fez. Falta de sentimento, não tem empatia, né? Não sabe se colocar no lugar do outro. Sim. Então, assim, o adolescente, gente, eu falo que é uma caixinha de surpresa. Né? A gente nunca sabe o que vai sair da cabecinha dele, porque, assim, são vários comportamentos que eles falam, olha, tá acontecendo, né? Então, assim, tô muito irritado, tô falando muito alto, tô isolado, né? Tô apático, né? Apetite cai também. Até o andar do adolescente fica assim, né? Tem até o andar. A cabecinha assim e o tórax fica assim, arqueado, né? Então, Se assim, retraindo. se retraindo. Entendi. Se mostra, né? Uhum. Mostra que ele tá sentindo. Que ele tá sentindo. Então, assim, ele é muito expressivo, o adolescente. Uma Mas pergunta passa assim. despercebido pelos pais Passa. muitas vezes, porque é adolescente, é só isso mesmo, E coisa a da explosão fase. de emoções, né? Sim. Do céu A gente tem que escutar. A gente tem que aprender a ouvir, que a fala deles também nos ajuda a entender isso. Sim. Realmente está acontecendo alguma coisa, eles falam. Uma hora eles soltam. Né? Se não solta, você consegue observar no comportamento, na forma dele fazer isso, dele mostrar. Uma coisa, uma ponta nisso aí, então. Tipo assim, quando os pais, né, não conseguem ver esses sinais, mas ele em sala de aula pode ter um auxílio, né, dos professores também. Os professores também podem ser capacitados a conseguir
verem esses sinais também, uma hora ou outra, talvez pelo comportamento, talvez pela nota, porque, tipo assim, há coisas que dá pra se sentir pelo aluno ali, falar, peraí, tem alguma coisa errada, vamos conversar com os pais. Porque há um grande problema hoje na sociedade que os pais não são presentes. Então, consequentemente, os pais não vão conseguir ver esses sinais, esses comportamentos, entendeu? Então, vocês acham que para a rede de ensino, assim, para profissionais da educação, é importante ter esse tipo de maturidade para conseguir ver, né, O que acontece, Gabriel? O adolescente, ele é muito transparente. Se ele tem algum problema, questão emocional, a primeira coisa que vai cair são as notas, concentração, falta de atenção, né? A criança muda o comportamento na escola, né? Ela fica mais agitada, ela não se concentra, ela não tem memória, ela fica muito cansada. A questão do apetite também cai. Então, assim, tem comportamento que é muito claro, não tem como eu ignorar que aquela criança tirava 10, de repente caiu para 8, 8,5, 7. Alguma coisa está acontecendo. Né? Então, assim, tem esses comportamentos, a escola em geral, ela tem que comunicar e buscar uma ajuda especializada. Não é qualquer ajuda, tá? Então, assim, adolescente, especialista, criança, adolescente, adulto, adulto. Né? Eu sempre falo, na minha família tem muitos médicos, eu sempre falo assim, gente, clínico geral não faz tudo. Né? Existe cada especialidade para isso. Quem faz tudo não faz nada. Então, assim, buscar uma ajuda mesmo, especializada, e encaminhar essa criança. Porque às vezes os pais não conseguem perceber a demanda de trabalho, né? Tem que trabalhar. Sim. E aí entra um outro problema com os pais, às vezes, não sendo presentes na vida da adolescente, da criança. O uso excessivo das redes sociais, que acaba prejudicando muito, principalmente quem é mais jovem hoje, né? Esses dias eu vi uma notícia, inclusive, de que parece no TikTok alguém cometeu suicídio gravando ao vivo ali. Então, assim, é muito grave o uso das redes sociais hoje, sabe? Porque, querendo ou não, uma situação dessa influencia outras pessoas que estão ali vendo, que talvez já tá com uma desesperança, que já tava pensando naquilo. Aí ela vê o vídeo e fala, nossa, outras pessoas fazem isso, por que eu não vou fazer? Nossa, pareceu ser fácil, vou fazer. Então, os pais, assim, tem que tentar monitorar um pouco o uso excessivo das redes sociais. Vocês acham que as redes sociais hoje, elas estão deixando as pessoas, de certa forma, mais frágeis, mais fracas sentimentalmente? O que vocês vê hoje o papel da rede social para as pessoas? Porque hoje em dia, todo mundo tem uma rede social, tem um Instagram, e isso influencia bastante no comportamento. Porque vamos supor, eu não vou postar isso porque o pessoal não vai achar... É igual a questão do Twitter lá, a pessoa não gostou de uma opinião. Sim. Imagina de uma foto. Problema do outro, Sim. né? Problema do outro, exatamente. Tipo assim, eu queria entender um pouco mais do que vocês vivem, né, ali no dia a dia do consultório, sobre a questão da rede social também. Eu acho que afeta alguns pontos mais do que outros, assim, talvez. Acho que um deles, assim, é a questão da autoimagem. Porque as pessoas estão ali na rede social para ficar se comparando com fulano, com ciclano, porque, o ciclano acorda tal horas e eu não acordo, o ciclano faz isso, estuda tanto e eu não estudo. E isso acaba com a autoimagem da pessoa, faz a pessoa se sentir inferior, faz a pessoa sentir que não é capaz de fazer as coisas. Então, a rede social, ela prejudica muito nesse sentido. E se você cresce ali, né, vai se tornando adolescente ali, sempre nesse contexto de usar excessivamente a rede social, você mesmo vai destruindo sua autoimagem com essas comparações. E aí, além disso, volta naquela questão do isolamento também, porque e a pandemia fez muito isso, né? Então, ocorreu a pandemia, como consequência da pandemia, o isolamento social, e uma outra consequência foi o uso excessivo das redes sociais, porque você estava em casa, você ia fazer o quê? Ficar ali no Instagram, rolando o feed, vendo um monte de coisas ali. Com certeza. Assim, lógico que a internet tem coisas úteis, mas tem coisas também que não são tão úteis, como, né, o vídeo que eu mencionei aqui do TikTok, que enfim, acho que isso também já aconteceu no Instagram, de alguém também gravar ali ao vivo, né, cometendo suicídio. Então, assim, tem coisas que são muito pesadas nas redes sociais e afeta, sim, psicologicamente a pessoa, porque o isolamento social, ele traz uma outra consequência, que é a falta de habilidades sociais. Se a pessoa está isolada e não desenvolve habilidades, assim, habilidade social é uma das coisas principais, assim, para o ser humano, porque não tem como, nós somos seres sociáveis, a gente precisa socializar com os outros e a gente precisa ter essas habilidades. Se você não tem essas habilidades, aí que você fica achando que você é inferior, que você não consegue falar, não consegue se expressar, né?
Sim. Sem habilidade social, sem amigos, sem namorado. Sozinho. Né? Sem ninguém. Fica sozinho. Sem família, porque as pessoas começam a se afastar, né? Exato. E aí acontece uma coisa interessante, assim, que a pessoa ela acha que ela tá sozinha, e aí que ela se isola mais ainda das pessoas. Ela mesma vai confirmando aquilo que ela acredita. Ah, eu tô sozinha, ninguém gosta de mim, eu não consigo conversar. E aí ela se isola cada vez mais e vai entrando num ciclo, né, muito ruim. É um ciclo vicioso negativo, né? Exatamente. Negativo. Mas, além disso, eu vejo que a rede social, esse idealizado versus realizado, isso prejudica muitos adolescentes, né? Prejudica até adulto. Eu já vi adulto falar pra mim, mas fulano consegue. Quem que é fulano? Quem é o fulano? Ah, o fulano da rede social que faz isso. Olha, o fulano da rede social pode não ser o mesmo quando você olhar pra ele pessoalmente, hein? As pessoas não entendem que a rede social é um recorte tão pequeno da vida da pessoa, Isso, né? exatamente. Uma foto tá mostrando quase nada da vida da pessoa, né? A gente não sabe de todo o contexto por trás. Exatamente. E a gente vive esse idealizado, né? Fica assim, mas isso aí como eu tenho que fazer, eu tenho que comer igual essa pessoa come, eu tenho que malhar igual essa pessoa malha. E não é isso. É Ele quer trazer essa personalidade pra ele, né? Ele quer trazer tudo isso pra ele. Mas assim, o que eu percebo? Isso é uma falta de questão cultural mesmo, sabe? Então, assim, se você tem um filho que você cresce, que você dá todo um suporte emocional, minha filha, você é linda, o seu cabelo tá tranquilo, o seu corpo tá legal, essa criança, ela já vai crescer com o emocional mais maduro, né? Esses dias, a minha filha caiu na escola e o dentinho dela ficou preto aqui. E ela, a autoestima dela, assim, igual a mãe, né? Teve um dia que uma paciente olhou para mim e falou assim, doutora, questão de autoimagem, né? Eu sou muito sofrida. Ela falou assim, e eu trabalhei muito com espelho, com ela. Eu falei, olha, você olha no espelho, começa a colocar pontos positivos, tá? E ela falou assim, eu não consigo. E muito tempo, tá? Eu falei, olha, como que você não consegue? Ela olhou para mim e falou assim, você se acha feio? Eu falei, não, tem dia que meu cabelo tá ruim, mas eu arrumo, mas isso não quer dizer que eu tô me achando feio. Aí a minha filha machucou o dentinho. Aí o amiguinho dela chegou e falou assim, nossa, o seu dente tá podre, você tem cárie. Ela falou assim, você é o meu amigo, você me conhece desde sempre. Você é retardado ou você é bobo? Porque meu dente é perfeito, eu machuquei meu dente. Ela é segura com a imagem dela, ela é tranquila, né? Então, assim, isso vem de casa, né? Então, assim, essa segurança, o gostar dela, o aceitar dela, foi aprendido. Né? Ela não aprendeu sozinha. Todos os dias a gente planta uma sementinha. Minha filha, você tá assim, é isso, é aquilo. Como os nossos pais faziam com a gente, né? Isso vem da nossa criação, né? Então, assim, você cria o filho de qualquer jeito. Então, assim, o emocional dele vai ser comprometido. Mas todos os dias você tá lá alimentando. Você é isso, você é aquilo. Então, você vai crescer uma pessoa muito segura. E essa segurança, ela afeta a gente em todas as áreas, gente, no trabalho, nas relações, nas habilidades sociais, né? Deixa a gente bem bacana, bem segura. Você tá falando disso? Lembrou, né? Lembrei de uma pacientezinha, com 11 anos. Essa menina ficava sozinha em casa. E eu tô lembrando você falando, o ensinamento dela era a rede social. Nossa. O ambiente que ela mais convivia era a rede social. Rede social. E aí, um dia ela chegou pra mim e falou assim, olha o que eu tô vendo. Como cometer suicídio. Nossa. Eu pego demais paciente assim, ó. Exatamente. Então, assim, a gente ter, né, essa consciência de que a gente precisa ensinar. Ensinar. Né, a gente precisa estar ali com a mãozinha ainda com aquela criança, ensinando para ela o caminho, não deixando ela ser guiada por qualquer caminho, é fundamental para a gente ter uma sociedade saudável, para a gente diminuir os riscos de suicídio. E não precisa ser tempo grande, precisa ser um tempo de qualidade. De qualidade. Queria pegar uma parte do que você tinha falado sobre a sementinha. Hoje em dia, saindo um pouco mais dessa parte, um pouco mais jovem, tudo, vamos falar um pouco mais sobre a parte de relacionamento, casamento. Hoje em dia no Brasil, né, a gente vê aí pelos dados que o casamento hoje ele tá muito bagunçado, né, de certa forma. Os índices de separações, tá muito alto,
né? Hoje em dia tem até estudo que fala assim que tem um tempo médio para ter um casamento, né? E assim, eu queria falar uma pergunta para vocês. Assim, quando uma pessoa inicia um relacionamento, vocês acham que é importante ali no começo mesmo fazer uma terapia de casal? Ou porque tem muitas pessoas deixam para fazer essa terapia quando tá acabando, final, né? né? Quando Já já tá tudo bagunçado. O que vocês pensam sobre esse tipo de assunto, sobre a questão dos relacionamentos? Eu acho assim, tem uma questão que influencia muito pra você ter ou não um relacionamento saudável, que é a dependência emocional. Dependência emocional. Gente, assim, o que eu é atendo autoimagem que de a gente mulheres no acabou de falar, consultório, desesperadas, procurando por um homem. Esses dias eu atendi uma paciente, e aí eu sempre pergunto, qual que é a sua meta, seu objetivo com a terapia? E aí ela virou e falou assim pra mim, arrumar um namorado. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, mas não é que na terapia que você vai arrumar um namorado de fato, né? Você vai ter que sair, encontrar com as pessoas pra arrumar um namorado. Vamos pensar em você. O que você pode melhorar pra que você consiga arrumar um namorado? E aí a gente foi estabelecendo ali as metas. Mas assim, é um desespero pra arrumar alguém. As pessoas não suportam, hoje em dia, ficar sozinhas. Né? Uma dependência muito grande que tem que ter alguém. E dependência emocional hoje é uma coisa, querendo ou não, grave, né? Exatamente. Aí a pessoa entra num relacionamento qualquer, e aí, sei lá, sofre até abusos na relação, porque escolheu uma pessoa qualquer que ela nem parou pra pensar se valia a pena ou não. E aí começa a se sentir muito mal por causa daquilo, entrando até mesmo num quadro depressivo, né? Enfim. Então tem muitas consequências disso. A gente tem que pensar bem com quem que a gente vai se relacionar, né? Tem que avaliar bem se vale a pena ou não. Essa questão da dependência emocional entra também na questão da agressão, da violência, né? E como que os especialistas, né, como vocês têm que lidar numa situação onde há violência dentro de casa, né? Há violência física, além da emocional, como tem que se portar um especialista em casos bem delicados dessa forma? O que vocês acham? Fala em casos em que o paciente relata pra gente que ele tá sofrendo violência em casa. Sim, além da violência emocional, tá ali sofrendo uma violência também física, né? Onde num relacionamento acontece muito hoje em dia. Gabriel, é assim, o que eu penso como um especialista? Se você tá tranquilo, se você tem uma autoimagem tranquila, se você tá com seu emocional ok, você não aceita isso. Você jamais vai pegar uma relação abusiva para sua vida, porque você está bem com você sabe o que você quer. Agora, se você tá toda bagunçada, se você não tem estrutura emocional, se você não teve um suporte desde criança, não tem como você fugir dessa regra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estruturar esse emocional dessa pessoa que tá bagunçado. Depois dessa estrutura emocional, ela vai tomar as decisões. Ela não aceita mais o que ela aceitava antes. Então, assim, é tudo da pessoa. Então, assim, não adianta eu falar, mas não pode fazer isso. Ela permite, ela aceita. Ela tem que trabalhar o lado emocional dela. Ela tem que ser segura, ela tem que se gostar, ela tem que se amar, ela tem que se achar bonita, ela tem que se achar sexy, né? Ela tem que se achar atraente, ela tem que ser segura com ela. Por isso que eu trabalho muito com o espelho, com os meus pacientes, a questão da segurança. Ah, doutor, isso não quer dizer nada. Influencia a sua vida inteira. Isso você carrega o tempo todo com você. Então, assim, a autoimagem faz toda a diferença na nossa vida, até questão de emprego. Se você é seguro, você não fica em qualquer lugar. Sim. Se a gente for pensar assim, qual que é a equação do relacionamento? Gente saudável se relaciona com gente Saudável. Exatamente. Se a pessoa tá adoecida, vai se relacionar Com a muleta, né? com as pessoas adoecidas. O adoecimento chama adoecimento, né? Assim, a pessoa que Mas isso é muito comum, infelizmente. A pessoa que tá vindo buscar relacionamento, né? Que chega falando uma coisa dessas, a gente tem que trabalhar ela. Ela é adoecida. Mas a gente... Ao ponto de dizer, não quer... Se ela vier pro processo terapêutico e tratar e ficar saudável, com certeza a consequência vai ser arrumar. Exatamente. Só que tem a parte também cultural, que a família cobra isso.
né? A mulher tem que casar, a mulher não é validada sozinha, né? E a gente tem que mudar esse contexto, né? A mulher é validada sozinha, sim. Mas isso é que é importante no contexto terapêutico, Uhum. né? A gente ajudar essa pessoa a se validar, Uhum. né? Independente do que é cobrança social, valide-se. Mas É, o quem que cobra você mais são a quer? família, né? Que tem que ser, a família tá lá o tempo todo. É verdade. Mas eu acho que a gente tem esse negócio, assim, de cortar também essa toxicidade da família, né? Em saber dar respostas, em dizer qual é o limite dessa família na vida dessa pessoa. Porque se a gente não faz isso, meu Deus, as pessoas vão tomar conta, vão dizer o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, com quem que a gente deve casar, né? Então, a gente tem que ter esse limite, a gente tem que ajudar as pessoas, inclusive da família, a compreenderem qual é o limite, né, para que elas não avancem na nossa vida e digam para nós o que nós devemos fazer. Porque eu vejo que muitas pessoas estão deprimidas exatamente por isso, porque vivem uma vida que não queriam viver, porque não se sentem pertencentes àquela vida. E quando a gente não se sente pertencente àquela vida, a gente não tem propósito com aquilo, a gente não tem alegria com aquilo. E aí, obviamente, a gente vai deprimir. Exatamente. E aí a gente tava falando que aquela questão do quanto os pais super protegem, né? No consultório eu recebo muito adolescentes falando assim, nossa, eu tô fazendo um curso porque meu pai quer, porque minha mãe quer. Então, assim, os pais às vezes querem impor, assim, né? O que a criança ou adolescente ali vai fazer pro resto da vida. Porque escolher uma faculdade é uma decisão. Até faculdade, né? Tem muito Sério, isso. assim, é uma coisa pro resto da sua vida, assim, né? Um trabalho, uma profissão que você vai desenvolver ali, talvez pro resto da sua vida. Então, não é assim os pais imporem isso, né? Não, os pais não estão impondo ultimamente. Ultimamente, chegando no consultório, eles dizem assim, ou medicina, ou engenharia, ou... Eu digo, ops. Porque isso é uma imposição, eles acham que ainda não é imposição, né? Não, eu tô dando alternativas. Alternativa. Mas comigo, que exatamente. trabalho mais com TEA, que é o espectro do autismo, já é o contrário, né? Aí eu falo assim, deixa, tenta. Ah, mas ele não pode fazer a prova sem o suporte, tem a supervisora, né? Deixa ele fazer sozinho, né? Vamos tentar. Ah, ele não pode fazer isso, paizinho. Vamos tentar, vai dar certo, né? Então, assim, é complicado, né? E se a gente for parar para pensar em dados, né, o suicídio entre o jovem de 14 a 29 anos é a quarta maior causa de mortes no mundo. Então, assim, é um dado muito alarmante, né? A gente tem que se preocupar e começar a olhar para esses jovens, né? Então, assim, hoje em dia a maioria dos suicídios acontece antes dos 50 anos. Então, é justamente nessa faixa ali, 14 até os 30. Depois começa a diminuir um pouco, mas, assim, é antes dos 50. Então, é quando a pessoa ainda é jovem, né? Adolescente. E até, assim, ó, você tá falando disso, há alguns meses atrás, né, um adolescente suicidou numa escola aqui em Goiânia e foi parar quase 20 adolescentes no consultório por conta disso. Nossa. Quase 20 adolescentes que, assim, não presenciaram, mas eram amigos próximos, né? Eram colegas de turma, eram pessoas que conheciam essa pessoa. Todos eles se sentiram extremamente afetados. Tem uma estimativa, né, que fala que a cada pessoa que comete suicídio, 8 pessoas em volta vão ficar deprimidas. Né? Então, assim, quando você comete esse ato de tirar a sua vida, né, você deixa as outras pessoas muito abaladas ali, né? 8 pessoas que vão ficar deprimidas, que provavelmente podem aí até desenvolver uma depressão. Uma depressão grave, uma né? pergunta. Exatamente. E levando de novo a um outro caso de suicídio, porque isso é uma depressão grave, né? Então, assim... Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta nisso então. Tipo assim, quando tem essas tendências, né, a se ter um possível depressão e tudo, qual que é o papel da família, assim, para não falar certas coisas, não ter certas ações? Porque você tava falando, se houve um jovem suicidou, afeta outros também, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter alguns cuidados em não falar certas coisas, não falar essas coisas assim. Eu queria saber o que não se deve fazer nesses casos, entendeu? Do que não se falar, do que não se fazer, para não dar aqueles certos starts na cabeça da pessoa.
Tanto que notícias, né, por exemplo, eles não podem divulgar isso. Tanto que, assim, se você for procurar mesmo, você não encontra essa notícia falando que tal pessoa cometeu suicídio. Porque é como eu falei lá na questão do vídeo do TikTok, aquilo pode influenciar a pessoa, mostrando pra ela um meio de se matar. Então lá, né, a pessoa vê como que aquilo aconteceu. Tá mostrando o meio. Mostra às vezes pra ela que, nossa, outras pessoas estão fazendo isso. Por que que eu não tô, por que que eu ainda não fiz, já que eu quero fazer isso? Então acaba reforçando ela ali essa questão dela cometer o suicídio. Então. É uma coisa a gente falar sobre isso, né? Isso. Outra coisa é a gente mostrar estratégias, Exatamente. né? A gente dizer pro outro, o outro já tá na beiradinha ali vamos dizer assim, do momento. E aí você diz para ele, olha, tem uma alternativa para você. Então, isso sim, né? Isso sim é o que não deve ser dito nas redes sociais. A divulgação não é legal por conta disso. Sim. A gente tem que evitar isso. Não evitar falar sobre isso, sobre como a gente deve trabalhar o processo saudável para a gente não chegar nisso. E, na verdade, quem tenta o suicídio, ele não quer morrer, ele quer tirar a dor. Exatamente. Ele quer sair daquele sofrimento, né? Muitos adolescentes que têm automutilação, que se cortam, né? Aí chega lá, no outro dia todo cortado, tudo emo, né? Aí fala assim, Silvia, eu não quero me machucar. Eu me corto para que a dor passe, mas eu não quero morrer. Só que eu não vejo outras opções. Nesse momento, esse sangue, essa dor, vai passar o que eu estou sentindo. Então, assim, quem pensa no suicídio não quer morrer, ele quer ser salvo, né? Então, assim, ele quer muito viver, só que ele não sabe lidar com esse processo, ele precisa de ajuda. Por isso tem que ser encaminhado para o especialista. Exatamente. E se a gente for parar para pensar, assim, o suicídio, ele é completamente antinatural, assim, porque, por exemplo, se alguém chegar aqui atrás de mim, o meu instinto natural é de já olhar para trás e tentar me defender. Se vem uma pessoa para me assaltar, o meu instinto natural é de me defender, de me proteger e não de me atacar. Então, quando a pessoa chega ao ponto de se atacar, ela tá indo contra todos os instintos dela, assim, né? Eu acho que isso mostra o tamanho do sofrimento da pessoa para chegar a pensar nisso, né? E muitas pessoas acham que isso é frescura, né? Então, não, a pessoa tá ali dentro do quarto, ali, não quer fazer nada, falou assim que não vê mais sentido na vida, mas, isso aí é frescura, é só falta do que fazer. Então, as pessoas ainda têm até mesmo dificuldade, né? Em entender a dor do outro, em entender o sofrimento, assim, do outro. É como se eu desse uma régua, né, para outra pessoa medir minha dor, né? Exatamente. A Aline lhe diz, Importante. olha, eu sinto 10 de dor, eu digo, vou colocar 5, Aline, porque eu acho que é só isso, você está dramatizando. É uma das coisas que acontece muito, né, com as pessoas que estão ao redor, de olhar e não ver o real sofrimento do outro. Mas está sofrendo por isso. Por isso. E atrapalha todo o nosso processo, né? Atrapalha. Porque eu tenho... inclusive, que respeitar essa dor com a intensidade que está. Eu acho que essa questão da intensidade, né, que faz a pessoa pensar nisso, né, em querer acabar com a dor, querer não sentir a dor. Né? Então, eu acho que acolhimento é uma coisa muito importante nisso. E tem uma outra coisa, você falou isso aí de dar a régua, né, para medir a dor do outro, como se a gente pudesse fazer isso. As pessoas às vezes têm tanta dificuldade em entender o que é depressão, o que é um transtorno mental. Tava até conversando esses dias com uma paciente, ela virou para mim e falou assim, Aline, as pessoas acham que é preguiça minha. O dia que eu falto na escola, os meus colegas ficam comentando com outros colegas meus que é porque eu não quero, é porque eu sou preguiçosa, é força de vontade. E aí eu até expliquei para ela, né, que assim, quem não tem um transtorno, é difícil para a pessoa entender. Assim, a gente tem tentado quebrar com esses preconceitos, com esses tabus, mas é difícil para a pessoa entender porque ela nunca sentiu aquilo. Então ela acha assim, nossa, mas quando eu fico triste, eu consigo fazer as coisas normalmente, eu consigo ir para a escola, mas as pessoas não entendem que depressão não é uma tristeza normal. Né? E não é uma tristeza que, eu sinto, hoje eu estou triste. Não é a mesma coisa que você sente, é uma coisa muito mais profunda. Então, mesmo que a gente não sinta ou que nunca tenha passado por aquilo, a gente precisa entender que você sentir a sua tristeza é diferente da outra pessoa. Se a outra pessoa está num quadro depressivo, é muito diferente. Ela não controla quando ela vai sentir aquela tristeza, simplesmente vem. Enfim. Tem alterações, né? Físicas, Sim. bioquímicas, né? A pessoa simplesmente não está triste num dia e feliz no outro. Ela realmente está no estado, né, que exige cuidado, porque ela não tem
serotonina, dopamina, suficiente para ela levantar e dizer bom dia, estou ótimo hoje. Vontade ela tem, Quando mas é ela só não uma consegue, tristeza né? normal, a gente A faz gente isso. faz isso. Porque Mas não é um quando não é estado, difícil. né? Porque é um momento, Exatamente. né? Eu tô vivendo aquele momento por alguma razão e por isso eu fico triste. As pessoas confundem ali, eu acho que porque às vezes pode acontecer da depressão vir logo após uma tristeza, Sim. né? Por exemplo, uma perda de alguém querido, né? Um rompimento. Por né? alguma situação, né? Depressão reativa, né? E aí isso acaba se prolongando. Né? Isso. E assim, engraçado, eu vou falar do TEA. O índice de suicídio no TEA é muito grande porque o TEA, ele tem essa dificuldade de socialização, né? E ele tem muita restrição de comportamento. O comportamento é muito restritivo. E o que acontece? Ele não sabe falar quando está com depressão. E a família não sabe diferenciar, não tem esse olhar especializado. Então, assim, o índice de criança e adolescente e adulto com TEA que que comete o suicídio, que tenta o suicídio é muito grande, porque ele não sabe se expressar, ele não consegue verbalizar. No consultório, eu ensino o adolescente até rir, né? Às vezes ele fala assim, aí eu falo, eu vou falar alguma coisa, aí dá um sorriso, aí ele fica assim, é para rir? Eu falei, tenta ser elegante. Então, assim, todas as habilidades do TEA é aprendido. Então, assim, eles são muito sinceros. Então, assim, o que é. Então, assim, eles não têm essas habilidades que a gente tem. Então, eles não conseguem falar que está sentindo tristeza, alegria, emoção. Então, precisa muito desse suporte, dessa rede da família. Até para perceber esse comportamento que está diferente do TEA e falar, olha, ele está diferente, então precisa de ajuda, precisa da medicação. Entendi. A gente está encaminhando para a parte final. Eu ainda queria fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, né, de trazer à mesa, sobre a depressão no trabalho. Porque, tipo assim, por conta do trabalho, se tem muita cobrança, se tem muito meta, muita coisa assim que faz a pessoa, afunila a pessoa para uma possível depressão. Como que a gente pode lidar com essa forma com esse trabalho todo, toda essa pressão? O que a gente faz? É multifatorial, né? Às vezes não é só isso, né? Mas, por exemplo, as questões de trabalho podem sim envolver, por exemplo, processos de coerção, né? Processos que vão acontecendo, né, por parte, às vezes, ou do chefe, dos colegas, né, que vai frustrando, que vai machucando, que vai magoando. Obviamente, se a gente vive num ambiente adoecido, a gente adoece, né? Então, se o ambiente de trabalho é adoecedor, ele vai adoecer, né? Se o ambiente familiar é adoecedor, ele vai adoecer. Eu tenho uma paciente que chegou recentemente que me disse, eu acho, Adriane, que eu nunca vivi uma vida saudável, porque eu venho de uma casa, pelo que você está me dizendo, adoecida. As pessoas não sabiam se alimentar bem, as pessoas não sabem o que é dormir regularmente, as pessoas trabalham o tempo todo e não dão atenção umas para as outras, né? As pessoas brigam por coisas pequenas. Então, ela identificou que o cenário de vida dela é adoecedor. Então, isso acontece muito no trabalho. Né? Quando você não está satisfeito com o que faz. Mas não veio né? do trabalho, né? Já coisas que ela trouxe da vida dela e descarregou no trabalho. Então, assim, não foi o trabalho em si, né? Eu falo Pode assim acontecer muito... as duas coisas, na verdade, né? Coisas dela e coisas que acontecem no trabalho, né? Porque o que acontece no trabalho? Eu não sei se você já viveu nesse cenário, mas viver num local onde as pessoas estão o tempo inteiro, Tóxica, né? Sendo tóxicas, tentando te derrubar, e aquela competição, assim, você vê que realmente a pessoa está tentando fazer alguma coisa ruim com você, se você não tem resiliência suficiente, você cai. E o ambiente corporativo é assim. Eu fiz essa pergunta justamente porque é o seguinte, tipo assim, eu já frequentei lugares onde eu trabalhei, onde o sistema, o lugar é muito tóxico. Fora do trabalho, tranquilo. Dentro do trabalho era um terror. Era muito complicado. Pessoas, e aí isso influencia as pessoas, Com né? certeza. E aí só vai piorando, porque se você já tá daquele jeito, aí um puxa o outro, aí vai só piorando. O caso só vai só piora. Só piora. Essa depressão do trabalho a gente tem, né? Não é um diagnóstico do DSM em si, mas ele já consta na CID-11, que é o burnout. Burnout é
mais ou menos uma depressão com características ansiosas também. E o burnout, ele está associado à questão profissional, à área de trabalho da pessoa. E hoje em dia, assim, a gente tem uma pressão muito grande em ambientes corporativos, em empresas. Então, isso também afeta muito uma pessoa. É uma cobrança o tempo inteiro, pressão para sempre fazer mais. O funcionário hoje, ele tem que cada vez ir além, cada vez fazer mais. Se ele não cumpre com os prazos, não bate a meta, o chefe está ali já criticando e apontando os erros para ele. Então, isso também acaba prejudicando muito o quadro né, acaba possibilitando aí essa questão do burnout, da depressão relacionada ao trabalho. E agora, com a pandemia, eu ouvi uns relatos, assim, ó. Antes eu trabalhava, mas agora eu trabalho para valer. Eu tô quase 24 horas trabalhando. Porque aconteceu da pessoa ir para casa e aí o chefe pensar, então vou mandar tudo para casa, mas em tempo integral, como se o que ele fazia não tivesse vida, né? Como se ela tem que fazer mais, porque ela tá em casa, ela não tá vindo trabalhar. Então as pessoas ficaram mais adoecidas ainda. E houve muitas demissões, né? E essas demissões fizeram o quê? Sobrecarregaram quem continuou ali trabalhando. Exatamente. Eu tive uma paciente que ela estava trabalhando muito já. Mas com a pandemia, o chefe mandava inúmeras coisas a mais para ela fazer. Porque assim, ela tá em casa, né? A sensação ela pode fazer mais. Uma relação super abusiva, né? Super do chefe, né? Super abusiva. Principalmente se é aquele funcionário que não tem que bater o ponto. Uhum. É o famoso funcionário de confiança, né? Que geralmente é o gerente, né? São cargos de confiança. Então, como ele não bate o ponto, ele já estava sobrecarregado. Ele ficou mais ainda. Aí ele começou a fazer o trabalho dele e do coleguinha que foi dispensado. Né? Obviamente, isso vai causar um estresse tremendo, né? Vai causar... Ela chegou aí para o psiquiatra, né? Ela foi medicada porque realmente a situação ficou muito crítica. E ela falou, eu vou explodir, eu não vou aguentar mais. Né? Mas ela conseguiu trabalhar essa relação aí, chegar no chefe direto. Com suporte, né? Com suporte ali, isso é importante. Né? E colocar os limites. Porque pensa, uma funcionária boa, ela realmente é eficiente no que faz. Ela é muito boa, né? Mas a empresa estava prestes a perdê-la, né? E ela estava prestes a perder a cabeça por conta dessas faltas de limite. Entendi. Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigado por esse papo aqui. Fico feliz, né, por vocês terem aceitado o convite e possivelmente a gente vai conversar mais. É uma pauta que a gente não é só no setembro, eu acredito que é uma pauta para todo o ano, assim como outras pautas também. Acredito que vai além de um mês, né? E... Gabriel, a gente fala que nós psicólogos, o Setembro Amarelo são todos os dias no consultório, o ano inteiro, né? Sim, exatamente. Sim. Acho que o fato da gente, em setembro, né, chamar essa campanha para que a gente possa ter esse momento, né, de ter voz, de falar mais ainda, né? Porque no consultório a gente já tem isso todos os dias. E a discussão é válida o ano inteiro também, né? O ano inteiro. Isso mesmo. Pois é, Adriane, passe o seu Instagram pro pessoal te conhecer melhor. O de vocês também, podem ficar à vontade, só pra gente finalizar aqui já, então. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês nesse momento, né, que é muito importante a gente continuar, né, essa campanha pela vida, né, tentar trazer o momento mais saudável para as nossas vidas, né, investir muito em ter uma vida, né, que vale a pena ser vivida, para que a gente não caia novamente nessas questões, né, da depressão, né, do adoecimento, né. A gente pode ter, sim, uma casa adoecida, a gente pode ter um trabalho que adoece, a gente pode ter vários fatores externos, mas quando eu, né, quero lutar para não ser uma pessoa adoecida, é isso que eu preciso fazer. Vou deixar com vocês meu Instagram, né? É Psi Adriane Garcia, tá? A gente está falando também muito lá sobre isso. Então, podem acompanhar também. Obrigado, Adriane. Silvia, pode ficar à vontade. Então, gente, é importante a gente frisar esse tema, né? E trabalhar o ano inteiro, né? Prevenção à vida, né? Principalmente as crianças com TEA, né? Ter um olhar mais diferenciado. E é isso, né? O meu Insta é Silvia Gadelha,
Silvia Gadelha 2019. Ok? E essa semana também, amanhã eu vou fazer uma live falando só sobre a questão da criança com depressão e ideia suicida, TEA, tá? Então, quem quiser acompanhar. Obrigado, Silvia. Pode ficar à vontade, Aline. Então, a gente falou muito dos problemas, depressão, suicídio, mas a gente não falou nada sobre o tratamento, então vou finalizar aqui rapidamente falando sobre o Claro. tratamento e a importância de buscar ajuda, né, de procurar tratamento. Inclusive, assim, a depressão, eu sempre falo, né, do suicídio, todo suicídio ele é evitável. Desde que você busque ajuda, desde que você procure tratamento o mais rápido possível. Então, se você não tá bem, se você está se sentindo triste, se você... não só uma tristeza, né, sendo dia a dia, mas uma tristeza muito profunda, que você tá percebendo que isso não tá normal, procure ajuda o quanto antes. Não espere chegar no fundo do poço para só, então, pensar na possibilidade de procurar ajuda ou nem pensar nessa possibilidade, né, e acabar pensando em outras coisas. Então, procure ajuda o quanto antes. A gente tem bons tratamentos para depressão, problemas com ansiedade, outros transtornos também, porque acaba que um transtorno leva à depressão, né? Muito comum isso, enfim. Então é isso, meu nome é Aline Rodrigues, né? O meu Instagram é psi.aline.rodrigues. Então, lá eu falo bastante sobre ansiedade, falo também sobre depressão, e é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, gostei muito desse bate-papo, e é isso. É isso. Então, obrigado mais uma vez a todos vocês. E futuramente a gente vai conversar de novo desses e outros assuntos. Pode deixar com a gente que a gente vai arrumar assunto aí o ano inteiro. Tá certo? Obrigado a quem tá acompanhando também e até a próxima.